Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Escola de Mistério, aqui na Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. E hoje nós estamos falando sobre um assunto que muita gente discute e muita gente não sabe exatamente qual o significado de tudo isso. Nós vamos falar sobre com o professor Paulo César Andrade, onde estará trazendo aí as novidades falando para nós. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Dirceu, tudo bem? Boa noite a todos aí. É muito frio por aí? Bastante. E aí, como é que está? Aqui nós estamos com 6 graus nesse momento. Aqui no Rio está uns 24, 25 por aí. Nossa, tá bastante frio aí. Para vocês aí, 26, essa temperatura aí é um pouco fria, né? Carioca é muito friorento, né? A gente está acostumado com muito calor aqui. É verdade, né? Professor, fala um pouquinho sobre teu currículo, para que os nossos telespectadores aí conheçam um pouco sobre o teu trabalho. Bom, vamos lá. Eu gostei do professor. Eu sou, por questão educacional, eu me formei em jornalismo pela Universidade de Gama Filho, aqui no Rio, no final dos anos 70, e exercia a função de jornalista praticamente a minha vida toda. Trabalhei em eu me dediquei à televisão, né? Eu trabalhei na TV Globo, trabalhei na TV Manchete, já extinta, né? Trabalhei na TV Educativa, que hoje juntou com a TV Cultura. Trabalhei numa televisão americana chamada ESPN, que é uma televisão de esporte. Depois eu trabalhei numa televisão árabe chamada Al Jazeera. E nesse meio tempo eu me tornei músico profissional. E hoje em dia eu exerço aqui no Rio a profissão de músico. Eu toco em bares e tal. Faço uns trabalhos ligados à área de cover, de rock and roll, que eu sou um aficionado do rock and roll, né? Sou estudioso do assunto também. Se um dia você quiser fazer uma live para falar de rock and roll, é comigo mesmo. Opa! E essa questão espiritual, ela começou na minha vida quando eu tinha mais ou menos meus, sei lá, eu já não era criança, mas foi mais ou menos 2011, 2012, eu meio que acordei meio esquisito, né? Comecei a prestar mais atenção para as árvores, para os animais, para o céu, para as estrelas, para as nuvens, para o sol, para a lua. E aí pouco depois eu conheci a pessoa que é minha companheira até hoje em dia, a Paula, e ela me levou, pouco tempo depois que a gente se conheceu, ela me convidou para ir assistir uma palestra sobre Saint-Germain e a conhecida chama violeta, né? Da qual ele é o cara que toma conta dessa específica cor, que é cor violeta. E aí aquilo me impressionou muito, eu comecei a partir dali comecei a estudar espiritismo, né? E do espiritismo eu me encontrei nessa situação que eu faço hoje em dia, que é um estudo da Amazofia e da Vimanosofia. Que é um estudo bem interessante sobre a cosmogonia da nossa, né? Da nossa civilização e do próprio universo e tal. Que bacana. É mais ou menos isso aí. Eu tenho feito algumas lives assim com esse pessoal, principalmente ligado à ufologia, né? Sim. Para tentar explicar para a turma que existe existe toda uma estrutura grande por trás disso tudo aí. Não é uma coisa tão simples, não. É bem complicada, na verdade. Sim, com certeza. Quando a gente fala desse tema assim, tem muita gente que acha que ser ufólogo é uma função especial, assim, na verdade é uma função especial, mas demanda de muito conhecimento, né?
E o ufólogo, na verdade, eu sempre falo assim, só vê lá, analisa o que é objetos voadores não identificados, né? O objeto UFO, né? Então, para você ser um pesquisador da área, você tem que ir um pouco mais a fundo, ou melhor, ir muito mais a fundo, conhecer a questão da paranormalidade, a questão da espiritualidade, a questão do mundo etéreo e a questão do mundo físico, né, também. E porque nem tudo que você vai observar, muitas vezes, está relacionado a uma questão da dimensão, da terceira dimensão, mas pode estar muito além do que a gente está acostumado a ver. E o tema hoje, professor, é mônadas e ionas, né? É isso? Isso, é. A gente Vamos lá. conversou, escolhemos esse tema aí, porque, aliás, isso é uma coisa interessante. Eu acho que o papel da ufologia ao longo desses anos, né, Sim, somente com aquela revista UFO, né, antes de termos aí todo esse trabalho de internet, tinha como é que se diz, a revista UFO. Eu acho que o trabalho do ufólogo, ele, de uma certa forma, nos últimos 2 ou 3 anos, principalmente depois que veio a pandemia, né, e as pessoas tiveram que ficar em casa, e a internet foi muito utilizada, eu acho que a ufologia, ela, bem ou mal, ela despertou e continua despertando uma certa curiosidade nas pessoas a, de repente, prestarem um pouquinho de atenção, né? Para sair um pouco daquele dia a dia extremamente 3D, né? Quer dizer, as 3 dimensões, altura, comprimento e largura, né? E aí elas começaram a perceber que existe alguma coisa além dessa chamada terceira dimensão, né? Na verdade, a terceira dimensão é só um nome criado pela gente. A turma do outro lado, lá, os espaciais, não veem a coisa dessa forma, né? Eles vêm de uma outra forma que a gente vai tentar explicar hoje de alguma forma. Mas vamos lá. O que acontece? O Iona, a palavra Iona, é uma palavra que, para os extraterrestres, é o, digamos assim, é o sentido e a maneira como tudo acontece nos diferentes e vários universos, né? Os ETs explicam, eu até trouxe aqui umas coisas, espera aí que eu vou pegar aqui. Os extraterrestres explicam que, vou mostrar esse cacho de uvas aqui, eu sempre mostro um cacho de uvas, né? E os universos, eles são mais ou menos como isso aqui. Cada uvinha dessa é um universo. Eles chamam de Kaon. Kaon, K-O, perdão, K-A-O-M. É o chamado cacho da videira. A tradução literal do Kaon seria cacho da videira. Quer dizer, os universos, para os extraterrestres, ele tem esse formato, como se fosse um cachuva. Cada uvinha dessa, você tem um universo onde você tem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, de sistemas solares, de planetas, de estrelas, de meteoros, de corpos celestes. Tem toda a infinidade de coisas, entendeu? Agora, fora disso, digamos que esse cacho de uvas esteja dentro de uma esfera. Isso que está dentro chama-se criação. O que está fora, aí é o que os extraterrestres chamam de o invisível, o inenarrável, o indescritível, o incognitivo, o incomensurável, quer dizer, o chamado Criador, né? Nós aqui na Terra temos essa leitura como se fosse aquele velhinho, né, de barba branca que a gente chama de Deus, né? Mas, na verdade, isso é só uma forma folclórica de se dirigir àquele que é a grande consciência do universo, né? Aquele que realmente, digamos assim, exerce a sua criação
nas formas mais impressionantes e incríveis, né? Daí essa questão do Iona. Uma forma interessante de explicar, vamos imaginar que o Iona seja isso aqui, uma bolinha de ping-pong, né? Aí você tem aquela esfera, né, como eu já falei, vamos supor que aquela esfera esteja vazia. Aí o Criador, ele abre um buraquinho assim, pega uma bolinha dessa e pimba, joga lá dentro. Essa bolinha, ela vai começar a se reproduzir de uma forma assim absurda, entendeu? Isso que os extraterrestres chamam de Iona. O que é o Iona? O Iona é uma palavra assim, I-O-N-A. O I-O, quer dizer, o Io, para a linguagem espacial, quer dizer o centro, quer dizer o polo, quer dizer o eixo, quer dizer a referência, quer dizer a linha mestra, quer dizer o caminho onde as coisas convergem ou onde as coisas divergem. Porque assim como o Criador, ele cria, ele descria. Então, quando ele faz o buraquinho, ele joga lá o Iona, tira o Iona. Entendeu? Quer dizer, o Io, ele traduz por isso. E o Ona, quer dizer, a palavra Ona, quer dizer aquilo que está ativo, aquilo que está atuando, aquilo que está polarizado. Então, Iona quer dizer a referência, o caminho daquilo que está ativo, daquilo que está polarizado, entendeu? Espera aí, o Dirceu, Estou estão aqui. mandando aqui uns recados aqui pelo WhatsApp que não estão Sim. me encontrando. Ué? Nós estamos ao vivo em algum lugar? Sim, nós estamos Verifica ao aí, vivo pelo YouTube. pelo YouTube. Sim, no Então, YouTube. deixa eu passar Como é que eu posso passar para essa pessoa o link? Espera lá que eu já lhe passo aí no. Eu já mandei aí no seu WhatsApp aí. Deixa eu só achar aqui de volta. Cadê? Tanta mensagem aqui que, nossa. Nós estamos. Nós estamos ao vivo, sim. Então, se a pessoa for no YouTube, ela procura por que nome? É Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Mas eu já vou passar aqui o link. O link? Tá bom. Sim. Eu achei estranho, porque eu estou vendo, o que eu estou vendo aqui na minha tela não é a imagem do YouTube, entendeu? Sim, Eu exatamente. achei que eu ia ver a imagem do YouTube. Ó, já mandei para o seu WhatsApp aí, só encaminhar essa mensagem. Peraí, só um minutinho. Deixa eu caminhar aqui, peraí. Essa mensagem já vai direto lá para a página do YouTube, onde nós estamos ao vivo. Ah, bom. Beleza, então. Então, vamos lá. Bom, então eu estava explicando que o Criador, ele criou, como se diria vamos partir para a primeira criação dele, né? Então você joga um Iona, aquele Iona se reproduz, e ele vai se reproduzindo. E aquele primeiro Iona, eles chamam de espaço. Quer dizer, a primeira criação do Criador é o espaço. Cada criação do Criador, nós estamos falando de 7 criações. Cada criação do Criador, ele tem 7 divisões. A última divisão, que é a 7ª, é a divisão onde aquele espaço se torna o espaço que a gente está aqui, o espaço físico da gente. Entendeu? Para a gente ter esse espaço que a gente tem,
que a gente acorda, que a gente está agora, eu estou agora conversando com você, e você está na sua casa conversando comigo, esse espaço, ele é permitido porque ele começou, entendeu? A ser criado de uma forma na primeira dimensão. Aí ele vai se, digamos assim, criando força, vai diminuindo, a vibração dele vai diminuindo e até ele se materializar aquele espaço. Essa é a primeira criação dele, é um íon. Aí depois, aqueles íons, como eu expliquei no início, eles têm aquela energia de criação, depois eles dão uma retraída. Quando eles dão essa retraída, eles saem, mas aí já está começando a nascer, em vez de um, você vê dois íons. Dois íons se juntam e começa todo aquele processo novo de 7 dimensões. Esses dois íons juntos é o que nós chamamos de átomo. Os extraterrestres também chamam, são os átomos. Então você tem a primeira criação do Criador, espaço. Na sequência é gerado o átomo. O átomo é gerado por quê? Porque o espaço permitiu que o átomo fosse gerado. Aquela quantidade de íons se reproduzindo e se desreproduzindo e reproduzindo de novo em dupla. Aí eles fazem esse mesmo processo, passam por 7 dimensões até chegar à nossa dimensão, onde você encontra o átomo em praticamente tudo que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, essa caneca aqui é formada por átomos. Eu sou formado por átomos. Você é formado por átomos, entendeu? Todo mundo que está nos assistindo é formado por átomos também. Pois bem, na sequência, aquele mesmo processo. As bolinhas vão, 2 bolinhas, formam os átomos, aí deixam de vibrar tão fortemente, começam a se desconstruir, e aí vem, na sequência, 3 bolinhas. Essas 3 bolinhas que começam a, digamos assim, a nascer, a se reproduzir, são chamados trídeos. Os trídeos são o que os ETs chamam de a base espiritual de todas as organizações celulares, sistemas e subsistemas orgânicos e inorgânicos. Então, você imagina, o trídeo começa também na 7ª dimensão, vai descendo até atingir, começa na 1ª dimensão, vai se adensando, até chegar na 7ª dimensão, que é a nossa. E os trídeos você encontra aqui no planeta através, por exemplo, dos fungos. Os fungos é uma manifestação dos trídeos. Agora, nós temos trídeos dentro da gente porque os nossos órgãos, coração, pulmão, fígado, baço, rim, olhos, tudo é formado por trídeos. Os trídeos, eles formam sistemas orgânicos, como eu expliquei, e formam sistemas inorgânicos. Então, nós temos aí já 3 criações do Criador. Vamos para a 4ª criação. A 4ª criação, você tem, então, 4 íons. Então, aqui, 4 bolinhas de ping-pong, 4 íons. Esses 4 íons é o que os ETs chamam de corpos celestes, que a tradição filosófica chama de reino mineral. Esses corpos celestes são responsáveis por várias criações. Nós temos aí os planetas, temos as estrelas, temos os meteoros, temos os satélites, entendeu? Tudo isso é possível. Por quê? Porque
para que o corpo celeste exista, lá atrás aconteceu o espaço, que permitiu que do espaço nascesse o átomo, que permitiu que do átomo e do espaço nascesse o trídio, e que permitiu que do espaço, do átomo e o trídio, nascesse o corpo celeste. Os cientistas, por exemplo, eles ficam sempre buscando uma explicação para isso. Isso acontece por causa da gravitação. Ou seja, todos esses três componentes, espaço, átomos e trídios, são atraídos entre si. E juntando esses quatro ionas, você tem, então, os corpos celestes, que são de uma importância absurda no nosso universo, né? Os corpos celestes são praticamente o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra. Nós só encarnamos num planeta porque o corpo celeste permite. Primeiro o Sol. Vamos se basear no nosso sistema solar. Nós temos o Sol e os planetas. O Sol decide quais os planetas vão ter populações humanas como nós. Mas antes, vamos continuar aí, que nós temos, na sequência, os 5 ionas. 4 mais 1, 5. Que são os chamados corpos vegetais. Na sequência, você tem 6 ionas. Então, você tem espaço, o espaço gera o átomo, que gera o trídio, que gera os corpos celestes, que gera os vegetais e gera os animais. Com 6 ionas, você tem o reino animal. E aí, finalmente, vou botar uma bolinha de uma cor diferente. Com 7 ionas, você tem o reino hominal, o reino humano. Então, nós temos aqui, digamos assim, nisso que seria uma cúpula, né, uma bola transparente, mas vamos imaginar essa bola de um tamanho absurdo, onde você tem 7 ionas, ou seja, o Criador cria o reino nominal, o reino humano. Então, repetindo, nós temos um iona, que é o espaço, 2 ionas, que são os átomos, 3 ionas, que são os trídios, 4 ionas são os corpos celestes, 5 ionas são o reino vegetal, 6 ionas o reino animal e 7 ionas o reino nominal, que somos nós, humanos. Que é claro, eu estou falando de uma forma muito simples. Vamos imaginar que essas 7 combinações, elas, digamos assim, são extremamente complexas. A gente não está falando de uma coisa simples, entendeu, Dirceu? É uma coisa complicada, entendeu? Não é um negócio tão fácil da gente, como é que se diz, administrar, entendeu? Ficou alguma dúvida para você aí nesse início aí, falando sobre os ionas? Para mim ficou claro. Quem está nos assistindo aí pode fazer as perguntas, caso queira aí, né? Claro. Tem uma pergunta do Dinho Nunes aqui, que tentar responder. Ele diz assim, você acredita que no nosso sistema solar existem outras civilizações além da nossa? Sim, claro. Não, é evidente que tem. Nós não somos a única civilização. Vamos lá. Vamos pegar então aproveitar a pergunta dele, que foi uma pergunta excelente, e vamos fixar na sétima criação, com 7 ionas, que é o chamado raça humana. Entendeu? A raça humana existe em vários universos, em várias galáxias, em vários planetas. Mas, veja bem, ela existe
em várias dimensões. Cada criação que eu citei aqui, o espaço, o átomo, o trídio, o corpo celeste, o vegetal, o animal e o hominal, que seriam os seres humanos, nós temos em 7 dimensões. Nós temos desde a dimensão mais densa, mais primitiva, que é essa nossa, a 7ª, até seres de extrema luminosidade, enfim, de civilizações em outras dimensões que a gente não faz nem a menor ideia de como isso é. A gente sabe através de sensitivos e paranormais que entram em contato, conversam sobre sonhos, sobre visões que tiveram e tal. Mas a resposta específica para a pergunta que foi feita, nós temos sim vida humana em vários planetas, em várias galáxias, em vários universos. E a gente tem que entender bem que esse fenômeno, que é estudado pela ufologia, e às vezes eu escuto um ufólogo falar, não, porque o alienígena, porque a criatura... Ok, ele é uma criatura, mas ele é uma criatura do reino humano. Ou seja, qualquer ser extraterrestre ou intraterrestre que está e que a gente vê, por acaso, é um ser humano igual a gente. Ele tem 7 ionas. Ele pode... Aí sim, já é uma outra aula que a gente pode combinar um outro dia. Essa combinação desses ionas é que podem ser diferentes. Mas as civilizações humanas, cada ser ali tem 7 ionas. Ficou alguma dúvida para ele? Fique à vontade de perguntar de novo, não tem problema. Acredito que está tudo ok, professor. Tem mais que... o Coriolano está falando assim, eu não tenho dúvidas que há vidas no universo. Muitos já sabem disso. Brevemente, toda a humanidade também saberá. Também a Patrícia diz assim, também não tenho dúvidas de que existem. Né? Então... Não só existem, como estão nos ajudando muito. A gente tem hoje no planeta Terra uma combinação de raças humanas das mais variadas. Sim. E é uma coisa interessante porque nós não somos daqui desse planeta. A gente veio para cá, assim como o próprio planeta Terra veio para cá, entendeu? É uma longa história que eu prometo conversar com vocês isso numa outra live aqui com meu querido amigo Dirceu. Mas o que a gente tem hoje em dia no planeta Terra, que é a seguinte situação. Nós temos um grupo de raças de extraterrestres que nos ajudam, que é um grupo extremamente ascensionadamente muito alta hierarquia, comandado por uma entidade que esteve aqui no planeta há praticamente 2000 e tantos anos atrás. E essa conscientização dele, essa consciência dele se manifestou como Jesus, mas ele é um ser que ele já teve várias manifestações no planeta, várias outras formas. Mas, enfim, essa entidade, esse ser de luz, é o ser que comanda um projeto que nos ajuda muito, que a Terra hoje é um projeto, digamos assim, tutelado. Existem civilizações que não dependem da quantidade de parafernália tecnológica que a gente precisa, entendeu? Eu acho interessante a gente colocar isso, porque muitas lives que eu assisto e acompanho, até para ir vendo o que está se falando, o que está se conversando, não existe muita preocupação com essa questão, por exemplo, da iona, da mônada. A mônada
é como que uma gerenciadora desses ionas todos. Quer dizer, nós, seres humanos, temos a nossa mônada. Cada um tem a sua mônada, que é o que as correntes espiritualistas chamam de o eu superior, a chama, a chama trina, a essência, entendeu? A consciência, o uno, entendeu? Quando você trabalha com esse sistema monádico e ionádico, você começa a ver que o todo é o um e o um é o todo. Quer dizer, somos todos nós produtos daquele fluxo que sai do Criador, volta ao Criador. A mônada é como se fosse um administrador. Então, a mônada administra lá, olha, está saindo criação, está voltando o que foi criado. Esse fluxo de sai e entra, é que torna os universos, consequentemente as galáxias, consequentemente os planetas, consequentemente as estrelas, consequentemente os meteoros, consequentemente o reino vegetal, o reino animal, o reino horminal. Uma coisa espetacular de ser estudada, né? E os ETs, essas chamadas raças muito evoluídas, elas dominam essa tecnologia de trabalhar com essas equações quânticas da mônada e dos ionas. Entendeu? Porque nos universos existem dois tipos de energia. Existe a energia criadora, existe a energia destruidora. Certo? Quando eu digo retrair, você está destruindo uma coisa que foi criada. Você cria, você descria. Você constrói, você destrói. Não é construir e destruir, não é no mau sentido. É uma constante ida e vinda. Positivo, negativo. Yin e yang. Energia Zuts e energia Ada. São dois tipos de energias que regem os universos. Uma energia é criadora, uma energia é transformadora. Ela transforma, ela destrói o que está construído, para que depois seja construída alguma coisa nova. Entendeu? Então, o que acontece? Nós, hoje, no planeta Terra, o planeta Terra faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um universo. Nosso universo, para os extraterrestres, chama-se Mara-Maian. Quer dizer, o universo que a gente está localizado, né? Não é grande parte da população do planeta não é desse universo, é de outro universo. Mas, enfim. Então, isso tudo está se movendo, está caminhando, está, como diz lá, eu citei no início da nossa live, está se construindo. E está indo e está vindo. Entendeu? Essas mudanças de frequência, essas mudanças de campos gravitacionais é que vão trazer essas modificações que vão acontecer aqui no planeta. Ou seja, quem tiver com uma energia construtiva vai continuar com o planeta. Quem tiver com a energia destrutiva não vai continuar no planeta. Porque o planeta está mudando o tipo de energia dele. Ele está passando de uma energia positiva para uma energia negativa. Não negativa no sentido negativo, negativa no sentido yin. A positiva é a yang. Entendeu? Isso acontece toda hora nos universos. Entendeu? Você tem essas dois tipos de energias, que são as energias, digamos assim, as tops, as primeiras, as grandes energias. Claro que você tem uma série de subdivisões aí, mas basicamente você tem duas situações. Você tem uma situação positiva e tem uma situação negativa. Entendeu? Você tem uma energia Zuts, você tem uma energia Ada. A energia Ada é uma energia feminina, é uma energia mantenedora, é uma energia curadora. A energia Zuts
é uma energia que promove revolução, promove mudança, promove, entendeu? Agito. É uma energia que agita. Não é que ela seja errada, não, ela faz parte do nosso dia a dia. Às vezes você, Dirceu, acorda e está num dia zutz, você está aí agitado, está fazendo suas coisas, grita com não sei quem, discute com não sei quem lá. É uma energia zutz. No outro dia você está mais calmo. Você está mais, não, vamos lá, não sei o quê, vem cá, dá um abraço aqui, blá, blá, blá. Já é uma energia maisada, entendeu? O universo é igualzinho a você. Por isso que a gente fala que universo, tudo é uma coisa só, entendeu? Nós, eu, você, essa caneca, essa bolinha de ping-pong aqui, é tudo uma energia só. É tudo uma coisa só, entendeu? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante para a gente. Pá! Estou gostando do pessoal, fazendo perguntas muito legais. A Leila, a Leila fez a seguinte explanação aqui. Essa explicação tem alguma coisa a ver com as mônadas e quilofontes da árvore da vida na Cabala? Ou seja, as septiroides? Acho que é isso, né? Sim, o que eu posso falar daí, é sobre a palavra mônada. Tem mais uma coisa Vamos lá, aqui vamos lá. ainda, com relação a ela. Que ela E fala, esses seres navegam nas mercabas da luz? Nas mercabas da luz? Merkabah de luz. Isso. O que acontece? A Cabala é uma chamada parte da religião judaica. A Cabala é a chamada religião judaica esotérica, né? Ela estuda isso que a gente está conversando aqui da forma da Cabala. Os nomes são diferentes, a nomenclatura é diferente, mas tem um nome ali que é comum, que é a mônada. A mônada é uma espécie de gerenciadora de todo esse processo ionático. Quando eu falo 7 dimensões, como os ETs falam 7 vidas, você tem subdivisões ali. Em cada uma dessas vidas, em cada uma dessas regiões ionáticas, elas têm subdivisões. Claro, evidente. Que é uma coisa muito complexa para a gente poder, digamos assim, explicar de uma forma mais técnica. Eu, por exemplo, não sou. O meu conhecimento de Cabala é muito pouco, mas eu sei que a Cabala trata desse assunto de uma maneira muito interessante e que tem muito a ver com todo esse conhecimento universal que nos é trazido pelos ETs. Mas eu posso explicar uma coisa interessante. Um dos povos que está aqui no planeta Terra, que veio com o planeta, porque, como eu expliquei, o planeta Terra não é aqui desse sistema solar. Ele veio de um outro sistema solar, onde fica a estrela de Sírius. Ele era satélite de um planeta chamado Avis, que é um dos planetas do sistema de Sírius. Esse satélite, ele, antes de se chamar o que nós chamamos de Terra, né, ele abrigou uma civilização chamada de Simaós, ou Capas, que era uma civilização composta de uma parte da civilização do planeta Avis, digamos, a Terra era um satélite de Avis. E uma parte dessa população eram soldados, eram guerreiros. E eles foram concentrados nesse satélite para gerar um processo ali onde eles iam passar por uma modificação, digamos assim, dentro da parte genética dele. Isso gerou uma série de confusões, uma série de revoltas, enfim, que liquidou com esse grupo. Quando a gente fala grupo, são bilhões de pessoas, não é um grupo de 100 pessoas, não. Bilhões de pessoas.
Aí a Terra sai dali, comandada pela figura que eu já falei, né? O nosso querido Jesus, que ele tem um nome para os ETs que depois eu explico, e vem aqui para o nosso sistema solar. Junto com ele veio essa civilização no plano, no chamado plano astral, que é a quinta dimensão. Muitos falam que a gente vai para a quinta dimensão e tal, enfim. Não é bem assim, mas tem muita coisa a ver em relação a isso. Pois bem, essa civilização que veio e começou a nascer aqui na Terra, através de uma série de processos, que depois a gente fala nisso numa outra live, essa civilização dos Simaós e dos ou Caapas, né? Simaós é o povo, Caapas é mais os soldados que... Essa civilização é uma civilização que hoje aqui na Terra a gente chama de judeus. São judeus. São os judeus que você tem uma série de ramificações. Tem judeus ortodoxos, tem judeu menos ortodoxo, tem vários tipos. Várias, como os católicos, como os cristãos também tem católico, tem evangélico e tudo. E essas civilizações, no caso, essa de Caapas e Simaós, eles trabalham muito a parte esotérica. Daí, aqui no planeta, nasceu essa, digamos assim, essa forma de trabalhar a parte esotérica da doutrina da religião hebraica, que é a Cabala. Eu não conheço, eu repito, eu não conheço, mas acho interessante. Pretendo até... Tem um centro espírita aqui no Rio chamado Padre Pio, cujo mentor do centro tem palestras muito interessantes sobre a Cabala, entendeu? Mas respondendo à pergunta dela em relação à mônada, sim, a mônada é a nossa essência, o nosso eu superior, é a nossa chama que gera aqueles 7 corpos. Nós temos aqui, eu posso pegar aqui para mostrar, ó. Olha aqui. Digamos que aqui seja a nossa mônada, né? Isso aqui é a mônada. Esses aqui são os nossos 3 corpos de cima, que é o corpo búdico, átmico, crístico, cada um tem um nome para gerar. E mais abaixo tem o chamado quaternário, que é o corpo mental concreto, o mental superior e inferior, tem o chamado corpo astral, que é onde supostamente existe todo esse trabalho de quinta dimensão, tem o corpo etérico, e aqui embaixo tem o nosso corpo físico, que é a 7ª dimensão. É o menor corpo, é o mais denso deles. Entendeu? Espero ter respondido aí, querida. Qualquer dúvida pode perguntar de novo. Diga aí, Dirceu. A princípio é esse que vão. Deixa eu ver aqui. Ó, o Coriolano só comentou aqui, né, que cada canto tem seu ser inteligente. Cada canto contém seu ser inteligente sobrevivente, tuas tecnologias e consciências automodeladas. Sim, sim. Fábio Essa nomenclatura é bem vasta aí. Isso. O Fábio Alexandre fala assim: vidas em corpos físicos somente onde o planeta está na faixa orbital de vida, ou na distância entre menos 50 a mais 50. Fora dessa faixa orbital, são vidas sutis. O que acontece quando a gente... Vamos tentar explicar de uma forma mais didática, mais tranquila. Vamos supor, você, Dirceu, você tem a sua mônada. E vamos supor que você seja, por exemplo, vamos simplificar, você pertence a um planeta que é dessa galáxia, não desse sistema solar, ok? Ok. Então, o Dirceu, ele é um ser humano que está vivendo num planeta, um sistema solar diferente do nosso, lá em Sirius, por exemplo, lá em Avis, nesse planeta de onde vieram os Caapas. Mas você está lá em Avis, você é um ser humano que está lá e tal. Aí combina com um grupo de outros seres, digamos assim, mais evoluídos. Diz, olha, a gente vai organizar um grupo de 100 pessoas, da qual o Dirceu faz parte, e vamos lá para o sistema solar
para fazer um trabalho no planeta Terra. Aí o que acontece? Vocês vêm para o sistema solar, onde está o nosso Sol. Esse sistema solar tem uma, digamos assim, uma hierarquia, um comando, onde esse comando é acionado. Então chegam essas 100 pessoas, da qual faz parte nosso amigo Dirceu aí, professor Dirceu, que está comandando essa live. Aí o Dirceu vem no plano espiritual, ele não está num plano físico, ele está num outro plano, porque para você se transportar de um sistema solar para o outro, não se faz dessa forma física, faz-se geralmente dessa forma astral, etérica, entendeu? Então o que acontece? Você, como está num planeta que tem um nível de evolução muito acima do nosso, você sai do seu corpo, entra na sua nave, vem, chega aqui, você deixa o seu corpo lá na sua nave, as 100 pessoas que vieram lá desse planeta, chegam aqui no nosso sistema solar, digamos que a nave fique parada lá em Vênus, por exemplo. Aí os 100, junto com o Dirceu, mais esses 100, vêm aqui para a região astral do planeta Terra, que é essa área aqui, a quinta dimensão. Lá se encontram com esse grupo que está fazendo esse trabalho todo com a gente. Bom, então decide, então vamos encarnar. Então, para o Dirceu encarnar, tem todo um processo que funciona aqui na Terra, que é esse processo todo, que gerencia o tipo de corpo que ele vai ter, como é que ele vai fazer e tal, não sei o quê, papapá. Aí combina, escolhem qual vai ser o pai e a mãe do Dirceu aqui na Terra, ele aí vai adensando, até se conseguir que o Dirceu nasça. Aí ele nasce, vai ter a vida dele aqui, digamos que seja um trabalho tranquilo, ele vai ter a missão dele, fazer o trabalho que ele tem que fazer, ter o aprendizado que ele tem que ter, aí ele volta, morreu, como a gente diz na gíria aqui, morreu, vai lá para o campo astral, no campo astral ele pega o pessoal dele, que também já, digamos assim, encerrou o processo encarnatório, voltam para Vênus, pegam a nave dele e voltam para o planeta dele. Isso é que tem sido feito na Terra há muitos milhões de anos, entendeu? É dessa forma que esse pessoal vem para cá, entendeu? Não que uma entidade dessa não possa aparecer fisicamente aqui, claro que pode, mas o processo natural que eles usam para que isso aconteça é esse. Para você ter uma experiência terrena dentro de um corpo como esse é o corpo meu que eu tenho, como é o seu corpo, Dirceu, só dessa forma, entendeu? Espero ter respondido aí a colocação do nosso amigo, foi muito interessante. Uhum. Ficou bem claro nessa situação, dessa forma, assim, explicando dessa maneira, assim, bem... Mas perguntas, pessoal, podem fazer as perguntas. Então, o que acontece? Vai pegando as perguntas que eu vou continuar essa explicação aqui. Pode continuar. Então, para a ufologia, a hora que o ufólogo entender que esses extraterrestres que eles estão vendo aqui na Terra aparecendo fisicamente são extraterrestres, na verdade, a grande maioria é intraterreno. Porque uma coisa que a gente tem que explicar é o seguinte: quando você começa a gerar uma civilização dentro de um planeta, essa civilização começa, arquetipalmente falando, embaixo da Terra. Positivo, negativo, você vai criando, aí você faz uma subida e aí você atinge a superfície daquele planeta. Normalmente, é assim que acontece em qualquer planeta. A estrela daquele sistema solar, no nosso caso aqui o Sol, decide, olha, no planeta Terra vai poder encarnar um número X de pessoas, assim, lá. Tanto que nós agora temos aqui, isso que ele colocou aí a pessoa que está assistindo a live, ele colocou do campus energético, nós temos uma capacidade aqui na Terra de absorver até perto de 20 a 22 bilhões de espíritos. Só que aqui encarnados tem 7,5, 8.
Quer dizer, o resto está desencarnado, né? E fica essa coisa de encarna, desencarna, encarna, desencarna, porque aí é todo um processo que acontece especificamente aqui no planeta Terra, que a gente faz parte de um projeto, como eu falei, que hoje em dia a gente é tutelado, para a gente se manter vivo, é preciso que os nossos amigos espaciais façam verdadeiras gambiarras para a gente poder acordar de manhã e dormir de noite. Entendeu? Interessante tudo isso, professor. Por enquanto não temos perguntas, professor. Podemos seguir. Mas, enfim, o importante que a gente precisa deixar claro nessa live, o Dirceu, é que a gente tenha o entendimento de que nós somos uma consciência. Nós somos uma mônada, que temos 7 ionas. Não quer dizer que, eu já fui espaço, eu já fui um trídeo, eu já fui um animal, eu já fui um vegetal, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Não. Os ionas que eu tenho, os meus 7 ionas, eles provavelmente, há, sei lá, milhões ou bilhões de anos, já começaram lá como espaço, começaram como átomos, começaram como trídeos, começaram como orbes, começaram como vegetais, animais e humanos, entendeu? Então é claro que nós nesse projeto Terra, a gente tem um pouco do reino animal e temos um pouco do reino vegetal também. Foi necessário a gente usar esse tipo de artifício aqui para poder compor esse projeto que está hoje aqui na Terra, entendeu? Que é um projeto muito interessante, entendeu? Pelo tipo de corpo que a gente tem. Que, aliás, é interessante, os extraterrestres explicam que toda vez que você gera um projeto desse, o espírito que vai nascer a partir daquela sequência de experiências dentro do corpo, né, físico, ele tem todo o sistema imunológico dele perfeito. Ele não tem por que ter problemas aqui, mas a gente tem em função de uma série de situações. Vamos ver aqui o Fábio, né? As vidas humanas físicas iguais nascem em outros sistemas solares. Alguns muito mais evoluídos que nós, outros iguais e outros menos. Exatamente isso. Nós temos nos universos, nos inúmeros universos, inúmeras galáxias, nos inúmeros sistemas solares, aqui mesmo no nosso sistema solar, a gente tem povos que estão mais evoluídos, não estão nessa dimensão. Entendeu? Em Marte a gente tem povos evoluídos, em Vênus a gente tem venusianos extremamente evoluídos, entendeu? Tem planetas aqui no sistema solar que não tem civilização humana, tem civilização vegetal, tem civilização animal, mas não tem civilização humana. Isso é permitido pelo Criador. Ele pode fazer, ele tem essa prerrogativa de fazer isso, entendeu? Quando ele faz a criação é uma obra feita já. Que lá, a Patrícia. E o projeto Draco Reptiliano. Vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui no planeta Terra uma quantidade variada de raças humanas. Nós temos as raças que vieram para cá, que são as raças que vieram desse planeta, desse satélite que se transformou no planeta Terra, junto com ele. Nós temos os Omaras, que são 11 povos que vieram de um outro universo. Nós temos os Darmonianos, que Darmon era um planeta aqui no nosso sistema solar que explodiu, e essa também é uma outra história que eu prometo contar que aconteceu numa outra live. Mas, enfim, nós temos basicamente 13 povos aqui. São 11 Omaras
um povo Simaol, Capas e um povo Darmoniano. Agora, respondendo especificamente à colocação da nossa querida aí, teve um período que o planeta Terra ele ficou meio que de quarentena. Então, todo mundo, todos os povos, chamados povos que nos ajudavam, ficaram em stand-by. Nessa época, vieram para cá outros povos que são atraídos energeticamente, gravitacionalmente, pela energia que está rolando aqui na ocasião. Um desses povos foi um povo chamado Camariones, que tem uma... Eles vieram para cá, como eu já expliquei, deixaram as naves deles ali, vieram no plano astral e começaram a nascer aqui. E eles têm uma característica extremamente... trabalha essa parte reptiliana. Que o que acontece? O reino animal, você tem vários tipos de raças. As mais desenvolvidas são os mamíferos. E você tem outras tantas raças. Você tem raças insectoides, você tem uma série de tipos de raças que, às vezes, são interessantes para o extraterrestre adotarem esses protótipos de corpo, porque, às vezes, permite a eles sobreviver em planetas onde o tipo de atmosfera é muito complicada. Então, você tem... Por que às vezes uma pessoa diz assim, eu tive uma visão e o corpo que eu vi era um reptiliano? Porque esses seres extraterrestres adotam esse tipo de corpo porque eles vêm de planetas onde esse tipo de corpo torna mais fácil a vida deles lá, entendeu? Então, quando eles vêm para a Terra, eles assumem um corpo cujo biotipo já está mais ou menos caracterizado com a gente, entendeu? Eu digo corpo de superfície, corpo já com 7 ionas, entendeu? Embora seja um reptiliano. Mas esses camaleões, eles vieram e meio que se acham os donos do pedaço, né? Junto com eles vieram um outro povo que a gente chama de... Uns chamam de Anunnakis, né? Os ETs chamam de Kodos, K-O-D-D-O-S, que são um povo que vem de um planeta chamado Doton, que muitos chamam de Nibiru, de Trisha, de 666, enfim, tem vários nomes, planeta Chupão, que, enfim, é um planeta que, digamos que o sistema solar, ele está assim, né? Nessa órbita. Esse planeta, ele vem assim, ó, é uma órbita diferente. Mas desse planeta veio uma raça que está aqui na Terra também, chamada Kodos, entendeu? Você tem vários tipos de raça aqui. Agora, entenda bem, os ETs deixam claro que para eles não existe bem e mal. Todo mundo que está aqui está tentando sobreviver. Está fazendo o melhor que pode para sobreviver, entendeu? Às vezes nós não concordamos muito com isso, né? Mas respondendo aí, espero ter te dado uma explicação mais convincente sobre essa questão dos reptilianos. Tá certo, professor. Bom, nós temos várias perguntas aqui, mas... Vamos lá, manda ver, vamos lá. Uma hora de live. Que eu estou achando interessante que essa live mostra que o nível das pessoas que estão assistindo as lives muito legal. As pessoas têm perguntas extremamente interessantes, elas estudam um determinado assunto. Vamos ver aqui a nossa mistura de raças, a mistura de raças ou vibrações de seres intraterrenos com interdimensionais convivendo juntos? Vamos lá. O que acontece? Essa mistura, ela, por exemplo, vou tentar explicar de uma forma mais didática. Você pega um extraterrestre desse, ele vem
para aqui, para o planeta Terra. Um desses codos, por exemplo. Esse pessoal, eles têm tecnologia suficiente, eles vêm, constroem bases intraterrenas, entendeu? Ao construírem essas bases intraterrenas, eles têm acesso a essas civilizações intraterrenas que estão aqui já no planeta, vivendo aqui. Então, eles se encontram, eles trocam informações, entendeu? Isso faz parte, até porque esse pessoal que vem tem uma tecnologia extremamente avançada, assim como esses intraterrenos aqui têm uma tecnologia extremamente avançada, porque eles trabalham eles são as chamadas almas grupais. Eles não são almas individuais como a gente, porque eles têm 7 ionas, mas eles não têm um iona centralizado. Quando você passa a ter um iona centralizado, eu vou até mostrar aqui no papel para vocês verem. É uma coisa interessante, quer ver? Respondendo a pergunta da nossa amiga aí. Vamos lá, eu vou chegar aqui para cá, peraí, vou me colocar melhor aqui. Então, você tem aqui uma bolinha, um iona, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo aqui, ó? Esse pessoal que está lá embaixo, eles têm os ionas mais ou menos assim, um do lado do outro. Então, eles são chamadas alma grupal. Quando eles morrem, quando eles desencarnam, automaticamente um iona se junta com outro, que se junta com outro, e voltam a nascer com essa característica. Entendeu? Você tem lá embaixo os Geberones, que são os mais primitivos, e a partir dali você tem os Dinas, que são mais evoluídos. Você tem os Dinas positivos e os Dinas negativos. Entendeu? E aí, quando você atinge, como nós aqui na superfície, você tem, por exemplo, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Ó, aqui, você tem aqui, tá vendo aqui, ó, acho que eu vou. Esse aqui é um ser que tem um iona no meio. Então ele torna esse ser, esses ionas não se desfazem mais. Eles ficam nessa posição, entendeu? Aí você tem condições para viver na superfície de um planeta, entendeu? Então o que acontece? Quando esses seres que vêm de outros sistemas solares ou outras galáxias vêm para cá, montam base lá embaixo, eles têm contato com esse pessoal. É normal, isso faz parte da vida de um planeta e de raças humanas que estão interagindo, entendeu? Nós temos hoje no planeta Terra, juntando esses 7 bilhões de seres que estão encarnados aí, 7 bilhões e meio, você tem muita gente que você olha para o cara na rua e fala, cara, ô, que cara esquisito que eu conheci hoje. Geralmente é um extraterrestre que está aqui fazendo algum trabalho, ou é um codo, ou é um reptiliano. Eu me lembro que tem um centro espírita Ramatiz, né, em São Paulo, que é muito interessante, porque ele tem umas palestras onde ele conta que às vezes eles vão fazer um trabalho de apometria e quando eles desdobram a entidade ou o médium ou a pessoa que está sendo tratada e que a pessoa que está sendo tratada aquele espírito dela sai do corpo dela por causa da apometria, eles veem o cara, pô, o corpo do cara tem um rabinho, tem escama, tem não sei o quê, é um reptiliano, entendeu? Isso acontece. O Fábio falou assim, Paulo, conhece ou já ouviu falar nos 7 estados da matéria do universo físico? Olha, o que eu conheço, pelo menos até o presente momento, é isso que eu expliquei aqui. Você tem a mônada, você tem os 3 corpos, chamados corpos crísticos, e você tem o quaternário, que é a partir daqui que toda essa turma trabalha, né? Para você poder encarnar, você tem que começar daqui e vai. Isso aqui você fica aqui, geralmente, quando você encarna, esses 3 aqui ficam lá em cima, eles não vêm para cá, para baixo, não. Entendeu? Agora, essas 7
divisões do corpo físico, eu sou sincero a você, eu desconheço. Eu conheço que o corpo físico é a última manifestação dessa mônada, quer dizer, a manifestação menor, é a pequena. Aí você tem o corpo etérico, que, aliás, o corpo etérico, a melhor explicação que eu encontrei para mostrar o corpo etérico é isso aqui, ó. O corpo etérico é mais ou menos isso aqui, é um circuito, é um corpo totalmente cheio de circuitos, assim, é totalmente elétrico, né? Ele é importantíssimo, porque ele é que transforma todas as informações que vêm de cima para cá, digamos que ele é como se fosse um mata-borrão, ele administra aquilo tudo e passa para a gente, né? Ou vice-versa. Entendeu? Mas eu sou sincero, eu desconheço essa explicação as 7 divisões do corpo físico. Eu sei, claro, você tem divisões aí, mas eu desconheço isso aí, tá bom? O Dinho Nunes, vamos lá. Se a forma de vida semelhante à nossa na quinta dimensão é possível existir nos satélites ou planetas. Peraí, deixa eu repetir. Se há forma de vida semelhante à nossa quinta dimensão. Sim, vamos lá, eu entendi a pergunta. Sim, nós temos. A nossa forma de vida, querido, é uma manifestação que vem lá da quinta dimensão. Entendeu? Vamos tentar explicar como é que acontece. Você chega você vem para cá, para a Terra, esse personagem, o Dirceu, que eu citei agora há pouco, ele vem assim para a Terra, com os 3 corpos dele, chamados corpos sutis. Aí ele chega aqui, ele vai lá para a quinta dimensão, onde tem aqui, né, o verdinho, e aqui ele entra em contato com os seres que têm todos esses laboratórios, esses locais específicos, onde Aí o Dirceu vai dizer, olha, o corpo que você vai nascer é um corpo assim assado, vai ter todos os órgãos assim, fígado, coração, pulmão, não sei o quê. A forma é essa forma, 2 orelhas, a boca, nariz, esse é o tipo de corpo que a gente tem aqui já pronto para adaptar no planeta Terra, entendeu? Então você vai nascer desse tipo aí. Com a questão kármica, cria deformações, é claro. Nós não estamos falando disso agora, nós estamos falando de um ser normal que vem fazer um trabalho aqui, um tarefeiro, como eles chamam. Aí o cara vem, nasce, e, claro, na quinta dimensão você tem o mesmo corpo, você tem, digamos que, vamos lá, essa dimensão aqui, e essa primeira dimensão aqui, crística, essas chamadas dimensões ímpares, elas dão autorização para ter, como é que se diz, formas. Vida que eu digo forma. Ela tem prédio, ela tem gente andando, ela tem planta, ela tem bicho. Essas 3 dimensões específicas. No caso, as chamadas dimensões ímpares. A 7ª, a 5ª e a 3ª. A 2ª é totalmente etérica, é uma dimensão, inclusive, usada para eles viajarem pelos meridianos, né? Porque você não tem nenhum tipo de objeto nessas dimensões. A outra é a dimensão mental, é uma velocidade maior ainda, e a outra, que é a crística, então os caras viajam com a velocidade do pensamento. Entendeu? Espero ter respondido aí. Diga aí, Dirceu. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, conte-me tudo, não esconda nada. Eu tô aqui sofrendo hoje tô um pouco gripado, ainda bem que é só gripe, né? Você tá entendendo bem essa colocação da mônada, dos ionas? Também estou acompanhando aqui no chat também, né? A discussão que está tendo no chat, né? Por exemplo, o pessoal ajudando também nas respostas, assim, fazendo a discussão muito legal, muito bem alto nível, né? Por exemplo, bom, né?
houve a pergunta o que é apometria, a Leila já trouxe aqui, que é a retirada do espírito da pessoa por médiuns capacitados a apagar memórias, traumas, retirar implantes, e aí você Isso. no astral, A gente pode e combinar você... até um dia fazer uma live só sobre apometria. Porque deixa eu explicar uma coisa em cima disso que ela colocou, muito bem colocado. Vamos lá. Por causa desse projeto Terra ser um projeto tutelado em função do acidente solar, nós temos, hoje em dia, por exemplo, eu aqui na Terra, eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho 7 entidades trabalhando comigo. É engraçado, mas é verdade. Eu tenho uma entidade aqui na cabeça, que é a que, basicamente, ela se conecta com outras entidades. É uma espécie de canal receptor. Eu tenho do meu lado direito as chamadas entidades Yin, é o Yang, e do outro lado as entidades Yin. A primeira entidade que eu tenho aqui do meu lado é a entidade que me fornece ectoplasma. Entendeu? Por exemplo, ela trabalha muito nos centros espíritas. Quando o médium vai fazer os trabalhos dele, é necessário muito ectoplasma ali. Essa entidade gera ectoplasma. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu estou numa situação de vida que, de repente, vai cair uma cadeira ou uma escada, vai bater em cima de mim, e eu percebi a tempo aquela força que eu uso, tudo aquilo, essa entidade joga ectoplasma. Me ajuda muito. Depois vem uma segunda entidade. Essa entidade me ajuda aos encontros. A gente chama aqui de Cupido, né? Entidade que promove os encontros entre eu e outras pessoas que estão encarnadas. Entendeu? A outra entidade lá da ponta é aquela entidade que ela consegue até desviar uma bala que esteja direcionada para mim por algum motivo. É aquela entidade que a gente viu agora, há 2 semanas atrás, né? Uma criança que caiu não sei de que andar, um adulto que caiu lá não sei de onde, estão vivos. Quer dizer, essa entidade é que segura a onda. Ela tira, por exemplo, você está num acidente, ela tira você do acidente e bora do lado da rua. Aí você, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? E o carro lá está todo destruído, todo mundo morreu e você sobreviveu. Essa entidade é que trabalha com isso, entendeu? E do outro lado, aí já são entidades, mentor, colaborador, eu tenho os nomes, depois eu faço uma live sobre isso, que aí entra em contato, por exemplo, via apometria, com a entidade que quer conversar com alguém no centro espírita ou com você mesmo, entendeu? Você é mais que um canalizador. Nós humanos, nós seres humanos encarnados aqui, a gente funciona como um aparelho, né? Como uma unidade transmissora, como se fosse um rádio FM, né? A gente fica monitorando ali. É verdade. Deixa eu ver aqui. A Bia coloca, a Bia Val coloca assim: estamos simultaneamente vivendo nessas dimensões. Exemplo, eu estou aqui e o outro está vivendo em outra simultaneamente. E o eu superior é o mesmo? Exatamente. Você é uma manifestação, digamos, na 7ª dimensão do seu eu superior. A sua mônada vai baixando aqui nas dimensões, ó. Pá, 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 até chegar aqui que é você, a sua manifestação física. Entendeu? Então, o que a gente orienta para as pessoas que assistem uma live como essa? Procure mudar o seu padrão de vida. Procure mudar procure buscar as respostas dentro de você. Os ETs falam muito isso. O que importa é o que você está pensando aqui dentro. Entendeu? Todas as modificações, elas acontecem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, você buscando essas respostas aqui dentro, você automaticamente vai limpando esses canais todos aqui e você vai chegando lá.
Aí você conversa com a sua mônada, né, que está aqui, ó. Tá vendo? Você conversa com ela. Ela conversa com você. Isso tem pessoas que conseguem isso. É difícil? É difícil. Eu acho que eu não consegui nada disso até hoje, mas eu estou buscando através do conhecimento, e essa é uma ferramenta muito importante, a gente buscar o conhecimento, para a gente entender que somos aí, sim. Somos uma mônada com 7 subdivisões, entendeu? Para poder viver no universo, você tem que viver dessa forma. Se você é um ser humano que atingiu 7 ionas, sendo que um está lá no meio, entendeu? Os ETs falam, a gente não é um ponto, a gente é uma linha. Não é a gente que passa pela vida, é a vida que passa pela gente. Entendeu? Mas pode ficar tranquila, é isso mesmo. Você é essa mônada que está. A sua manifestação nesse período agora é a pessoa que está aí com você nesse corpo. E, olha, estou dando uma conferidinha aqui no chat agora. A discussão está em alto nível aqui. Parabéns a todos que estão conversando. Parabéns aí a todos. Aí as perguntas são realmente. Espero que a gente possa criar uma energia boa a partir dessas perguntas. Exatamente. E aí, aproveitando, você que está aí acompanhando essa live, né? Você já tornou-se inscrito aí no canal? Vamos fechar 500 inscritos hoje? Falta só 4. Então você que ainda não está inscrito ainda no canal, se inscreve lá, vamos fechar 500 inscritos. Falta só 4 inscritos. Então você que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Fica por dentro de todas as informações que toda semana estamos trazendo aqui. O Coriolano ele fez uma colocação que numa oração canalizada foi falado em 78 corpos. Que tantos corpos são esses? Eu sempre vejo falar essa questão de dimensões, de corpos. O que é realidade e o que não é realidade de tudo isso? Olha, vamos lá. Essa coisa de 78 corpos, entendeu? Eu não posso responder uma coisa que eu não sei. O que eu estudo, o que eu procuro, digamos assim, trabalhar em cima desse conhecimento que eu sigo, é que você tem a mônada, 7 divisões. Você tem, como eu repeti, 1 iona você tem o espaço, 2 ionas você tem os átomos, 3 ionas os trídeos, 4 ionas você tem os corpos celestes, 5 ionas os vegetais, 6 ionas os animais, 7 ionas a raça humana. Entendeu? Agora, eu desconheço esses 58 corpos. Eu não posso responder uma coisa que está fora do meu conhecimento, entendeu? Se existe, eu não sei, entendeu? O que eu aprendi em relação à raça humana é que você tem o que a Bíblia fala, né, dos 144 mil que serão conduzidos lá ao paraíso, sei lá o quê, não. São 144 mil circuitos que significam 144 mil estirpes de raças humanas. Entendeu? Você tem raças e cada raça tem uma subdivisão dessas raças. Entendeu? Então você tem muita variedade de raças humanas vivendo nos diferentes sistemas solares, nos diferentes galáxias, nos diferentes universos, entendeu? Essa semana, por exemplo, muito se falou no tal do buraco negro, né, que foi descoberto aí pelo telescópio que fez essas fotos e tal. Aí me perguntaram o que é o buraco negro. Para o estudo que eu faço, o buraco negro é uma espécie de um iona, que é um chakra. Outra nomenclatura para os ionas são chakras. São 7 chakras principais e uma série de chakras subdivididos ali, entendeu?
Os buracos negros é isso aí, é um iona, é um chakra. É uma conexão entre aquela galáxia, por exemplo, a parte de fora dela, a parte de dentro dela. A parte que a gente vê, que é a parte física, e a parte que a gente não vê, que é a parte etérica, que é a parte astral. A galáxia é um ser vivo igual a mim. Ela tem essa mesma subdivisão. Ela tem lá o corpo físico dela, que é esse corpo que o telescópio capta. Ela tem o corpo etérico dela, a galáxia. A galáxia tem o corpo astral. A galáxia tem o corpo mental dela. A galáxia tem o corpo búdico, crístico, átmico. Ela tem 7 divisões também. Talvez essas divisões todas é que acabam confundindo, né? E uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, entendeu? Eu respeito tudo que eu assisto às lives, escuto com atenção, evito qualquer tipo de fulano falou isso, não é assim, assado, não, eu evito isso, não tem nada a ver. Cada um tem a sua escola, cada um faz o seu estudo, o seu entendimento. Os ETs costumam dizer uma coisa que eu acho interessantíssima. A verdade é uma só. A verdade está lá. Agora, cada um tem o direito de criar o universo que quer criar em termos de informações, entendeu? Eu procuro seguir um conhecimento que é pautado nessas canalizações de extraterrestres que transformaram isso na Amazofia e na Vimarosofia, que está aí para quem quiser estudar. Tem Facebook, tem YouTube, tem Instagram, tem tudo que é lugar, é só ir lá estudar. Tem livros, olha só, os livros que foram lançados, foi aqui, ó. O primeiro foi esse aqui. Aqui, ó. Arquivos Secretos de Ezequiel, Luiz Gonzaga Scorsetti Paulo. Depois foi lançado esse, Mensagens Extraterrestres. Depois é lançado o último, esse aqui, Contagem Regressiva, que ele tem os poemas, porque as canalizações eram feitas através de poemas. É muito bonito o trabalho dele, e desse trabalho que o grupo hoje em dia faz, o grupo Amazofia faz. É bem interessante. Eu sou um fiel escudeiro, eu gosto muito de estudar isso aí. Me traz uma paz de espírito muito grande. Diga aí, Que Dirceu. legal. Bom, teve ali os comentários a respeito dos corpos ali, né? Foi muito bacana. Né? Então ficou bem esclarecido ali pelo chat. Você me contou essa história de uma aparição de um intraterreno, ou melhor, de um ser aí na sua cidade. E a dica que eu dou é o seguinte: tratem esse assunto com muito amor e carinho, porque naturalmente essa energia que vocês vão gerar vai fazer com que esses seres se aproximem de vocês e possam trocar informações, entendeu? Isso é muito importante. Sim, a gente... Porque eles são detentores de uma tecnologia que nós aqui nós não temos ainda. Entendeu? Eles têm, para você ter uma ideia, esses seres intraterrenos, a maioria deles passa o tempo todo dormindo. Eles trabalham muito com o corpo em sobreposição. Quer dizer, quando a gente dorme, isso o Espiritismo explica muito, a escola kardecista explica muito bem. A gente sai do corpo e vai para a chamada quinta dimensão, onde lá tem um espaço reservado. A quinta dimensão, deixa eu dar uma explicação para as pessoas entenderem aí que estão assistindo a live. O pessoal entender direitinho. A quinta dimensão é uma dimensão que foi preparada pelos ETs, pelos extraterrestres que estão administrando esse projeto Terra, e ela é como se fosse uma casca de cebola. Cada camadinha daquela é uma área. Então, por exemplo, você tem uma área reservada para as pessoas que estão encarnadas no planeta. Quando dormem, elas saem naquela área específica, onde elas passam por todo tipo de experiência. Você tem uma camada para as pessoas que desencarnam no planeta Terra, vão para uma outra área com outro campo vibracional. Ou seja, quem está dormindo e desdobra do sono não tem acesso a quem desencarnou, a não ser que
por algum motivo, seja concedido essa autorização, essa permissão. Eu desconheço. Mas, enfim, você tem as camadas mais densas. Por exemplo, a luz do Sol, aquela energia que vem e se transforma em luz aqui no planeta, ela serve para o planeta físico e para a Terra astral, né? Que foi criada também para poder trabalhar esse projeto. Então, o que acontece? Chega a determinado momento daquela luz, e também na Terra, digamos assim, astral, eles chamam de Amala, também a luz não atinge. São as regiões umbralinas. Você tem regiões ali muito escuras, onde tem ali espíritos que realmente estão numa condição muito primitiva, porque o campo vibracional deles é muito difícil, entendeu? Mas você tem vários campos vibracionais dentro da quinta dimensão, dependendo do campo vibracional que você está, entendeu? É muito comum você... eu sonhei com a minha avó. É porque, de repente, foi permitido, naquela específica noite que você dormiu, que a sua avó, que já desencarnou, venha, digamos assim, ter alguma palavra com você, isso acontece às vezes. Eu tive um sonho com meu pai, com a minha mãe, que já faleceram e tal. Isso é perfeitamente possível, eles fazem com que isso aconteça lá. Mas são áreas diferentes. Quem desencarna fica numa área, quem está dormindo fica em outra área. Podem até se encontrar, se assim for determinado lá pela turma que toma conta, né? Você tem cidades ali. Chico Xavier fez um livro que eu já li umas 5 vezes, que é o chamado Nosso Lar, que é um livro maravilhoso. Eu vi o filme também. É uma cidade astral. As pessoas que estão lá, normalmente são pessoas que desencarnaram, entendeu? Ou pessoas que, quando saem do corpo dormindo, têm autorização para ir lá, entendeu? Aí você vai lá, conversa, assiste palestras, como a gente está fazendo aqui, assiste lives, entendeu? Papapi, papapá. Tem todo esse processo. Diga lá. Encerramos aqui, né? Vamos deixar o assunto Né? para a próxima. Nós já estamos com 1h30 de live, né? Tá bom, né? Eu queria agradecer Tem mais uma das pergunta aqui lives. só. Pode fazer, vamos lá. Na verdade, não é pergunta, é só uma afirmação, né? Hoje a maioria das comunicações com os extraterrestres estão acontecendo no plano astral. É importante a gente colocar aí que quando a gente fala ETs, a gente está se referindo a extraterrestres, né? Mas nós temos aí os seres intraterrenos que são aqui também, né? Na verdade, é uma forma que eles encontram, Dinho, é uma forma mais fácil. Não que eles não possam aparecer para a gente, fisicamente. Lhes é permitido isso. Tanto é que o meu amigo aí, o Dirceu, ele disse que houve uma aparição de um ser na cidade dele, que parece ser um ser não é um ser humano, tem outra caracterização e tal. Mas eles dão preferência a trabalhar com a gente via ou centros espíritas, ou centros espiritualistas, entendeu? Centros de Umbanda, quando a gente está dormindo, entendeu? Então é sempre bom a gente, quando vai dormir, faça uma oração, entendeu? Faça um pensamento positivo, eleve seu pensamento, peça para que, digamos assim, seres mais evoluídos venham acompanhar a sua evolução aqui na Terra, te tragam posicionamentos positivos que possam ajudar a gente a nos conhecer melhor, intimamente, entendeu? A fazer essa conexão com o nosso corpo, nosso eu superior, a nossa mônada, entendeu? Que, na verdade, a evolução é dela, não é nossa, né? Opa, o que houve aí? O que houve aí? Alô? Eu estou adicionando aqui uma imagem.
Esse é o sim, ser que entendi. apareceu aqui, que foi mentalizado. Entendi. Esse é o Me ser que. parece um ser da. Eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, no livro do Luiz Gonzaga, tem uns. Peraí, onde é que está aqui? Tem uma página aqui. E aqui tem mais uma imagem, Ah, tá? Que é a imagem. Opa, deixa eu tirar aqui. Que é uma das evidências deixadas no solo. entendi, legal. Nós Interessante temos. mesmo. A gente tem a imagem que foi feita uma espécie de um onde foi mentalizado lá o tipo do ser, né? Uma espécie de retrato falado, né? E aqui Sei, nós temos as marcas que fica, uma das marcas que ficaram no chão, né? sei. Entendi. Bem interessante. O que eu posso te mostrar aqui do livro Mensagens Extraterrestres é, por exemplo, aqui a gente tem uma página onde ele mostra, naquela época, um médium que faz. Eu tenho que me posicionar legal aqui, que eu não, desenhou aqui uns tipos de intraterrenos. E tem aqui também um outro grupo, que esses são mais extraterrestres, entendeu? Que estão nos ajudando aqui. Você tem pleiadianos, você tem arcturianos, você tem sirianos, você tem uma turma grande, entendeu? Que é capitaneada por Astaxerran. Astaxerran é um ser extremamente iluminado que foi convidado pelo nosso querido Sananda, né, o Mestre Jesus, para nos ajudar muito aqui. Ele tem uma série de ordens aqui. Opa, qual o nome do livro do Luiz Gonzaga? Vamos lá, de novo. O Luiz lançou 3 livros. Está aqui, ó. Esse é o primeiro deles. Você encontra em sebos. Aqui no Rio eu encontrei em sebo. Tá bem? Arquivos Secretos de Ezequiel. Herança de Elisa. Aí depois ele lançou esse aqui, ó, que eu mostrei as fotos agora. Mensagens Extraterrestres. Esse foi o segundo. E o terceiro é esse aqui que eu gosto muito dele também, que é o Contagem Regressiva. Tá bom aqui? Entendeu? Pode olhar na internet que você às vezes encontra pela internet ou vai em algum sebo na tua cidade. Aqui no Rio tem vários sebos, eu encontrei em sebo. É barato, custou, sei lá, R$ 10 cada um. Né? E são livros são meus livros de cabeceira. Né? Agora, você tem outros livros interessantes. Vamos lá. Nosso querido comandante, Coronel Shoa, que é o Mergulho no Hiperespaço. É um livro muito interessante para quem é um ufologista. Ele foi um grande ufologista, inclusive. Era um cara que teve contato com o mestre Moria. Era um cara fantástico. Vamos lá. Esse livro aqui é um livro interessantíssimo. Jesus, a Verdade e a Vida. Ele é um livro escrito por um hindu, onde ele explica que, na verdade, Jesus, depois da crucificação, os essênicos reprepararam o corpo dele, tanto que ele apareceu para os apóstolos ainda com as chagas e tal, e dali ele pegou a mãe dele, Maria, pegou Maria Madalena, pegou Tomé e foi para a Índia. Terminou os dias dele na Índia. Aquela manifestação chamada Jesus. Eu repito aqui, é um livro interessantíssimo. Ó, também você encontra em sebos ou através de internet. E esses aqui, 2 últimos, que são livros fantásticos. Um é o 12º Planeta, do Zacarias Sitchin, que é um livro maravilhoso, perdível. E esse outro aqui, que é uma aula de
Conhecimento do Universo, que é a grande síntese do Pietro Baldi, que era um médium maravilhoso italiano. Os livros são fantásticos. Trouxe aqui para a gente, nessa live, ilustrar aí a coisa, entendeu? É isso aí. Que bacana, professor. Bom, eu quero aqui agradecer a todos vocês que participaram aqui do chat, ao Paulo César de Andrade, que veio aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. Com certeza ele vai voltar aqui, né? Então, trazer mais um pouquinho do seu conhecimento, falando de mais alguns assuntos, né? A gente tem aí mais alguns temas aí para ser tratado. Então, a gente, nos próximos dias aí, ainda durante esse ano, a gente tem bastante agenda aí pela frente aí, com várias pessoas que a gente quer trazer aqui para o canal, né? Mas assim que possível, nós trazemos novamente o Paulo César Andrade. Eu já tenho acompanhado o trabalho dele aí nas lives que ele participa, né? E falando em live, amanhã você vai estar em uma live também, né? Vou estar com um rapaz, eu chamo Wellington, muita gente boa também. E vou estar com a Shirley, que é do grupo de estudos da Fênix. Isso, eu conheço a Shirley, demais. Que é uma médium maravilhosa também. Adoro, sim, ela é uma gracinha de pessoa. Uma fofura. Isso, a gente tem conversado com a Shirley aí, bastante trocado uma ideia aí, conversado, então tem sugerido também, tanto eu para ela para mim, a gente tem sugerido palestrantes, né? Shirley é uma figura muito querida, muito querida. E o Wellington é uma pessoa também que é parceiro da gente aqui da escola, aqui, né? Já eu fez gosto live. Muito dele, é um rapaz esforçado, viu? Um cara bem... Isso, até não sei como que ele não está hoje aqui assistindo a nossa live, mas que horário vai ser, professor? Amanhã, por volta de 8, 8h30. Então, você que está aí na live, amanhã já não perca essa live aí, vai lá, dar um apoio também, participar, assistir lá também, tá bom? Então, um agradecimento a todos, peço desculpas aí, um pouco que eu tô ainda, tô meio fanho aí, tá difícil de falar hoje, mas a gente está fazendo o possível aí para trazer o melhor conteúdo para todos. E, Paulo, mais uma vez, gratidão por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento, e até a próxima vez, né? Então, considerações finais aí, Paulo? Não, eu queria agradecer essa oportunidade sua, de ser realmente muito bacana, foi uma live muito legal, com perguntas extremamente muito bem colocadas, muito bem estudadas, mostra, isso é muito bom da gente saber, que as pessoas estão abrindo, né? Sim, com certeza. Estão se espiritualizando, isso é muito importante no momento que a gente está vivendo na Terra, né? Essa transição planetária, isso é muito importante. Então, eu estou sempre aplaudindo quem está trabalhando esse tipo de situação. Só vai ajudar, a gente está aqui para ajudar os outros e passar esse conhecimento. Muito obrigado. Gratidão a todos e até a próxima. Quinta-feira agora nós temos a nossa quarta aula sobre tarô. Vai ser a finalização do conteúdo, assunto da escola, da academia. Então, você que quer aprender um pouco, ali na academia, aqui tem várias lives ali, tem várias aulas já gravadas. Então, aproveita ali, dá uma passeada ali, assista as aulas. E nessa quinta-feira, às 21 horas, nós estamos encerrando o assunto falando sobre tarôs. Mas não é como a gente vai ensinar você a ler tarô, não. Nós estamos falando sobre o mistério que está envolvido, a origem do tarô, como ele funciona, arcanos maiores, arcanos menores, dessa forma muito bem abrangente. Então, vai lá, dá uma olhada lá, assista as aulas, e quinta-feira a nossa aula de encerramento sobre esse assunto. Então, não perca, 21 horas, tá bom? Gratidão a todos, namastê!